Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje a igreja, ela se reveste neste tempo quaresmal, mas se reveste de uma grande alegria. Os nossos olhares estão voltados para quem? Para José. José. Quem é José? Aqui no Evangelho diz o seguinte: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Então, quem era José? O esposo de Maria. A solenidade que nós celebramos hoje é justamente essa. A igreja nos coloca para nós olharmos para José, o esposo de Maria, que depois ele se torna o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vejam só que o evangelho de hoje está em torno de uma situação muito delicada, muito difícil. Depois vocês peguem o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, aí nós vamos lá para o versículo 16, depois nós vamos do versículo 18 ao 21 e depois o 24. Mas qual é a trama? O que está acontecendo? Aqui está falando que José rejeitou Maria em segredo. Ele era um homem justo. Ele estava prometido em casamento com Maria. Ou melhor, eles já eram casados, mas não coabitavam, porque era assim. Os casamentos ali no tempo de Jesus, o casamento judaico era dessa forma. Estavam casados, mas não coabitavam. Depois é que eles iam coabitar. E aqui acontece um fato. José encontra Maria grávida. E aí, meus irmãos, que coisa difícil. É claro que José, na sua humanidade, ele ia dizer: olha, não fui eu, porque eu não coabitei com Maria. E ela está grávida. Então ela me traiu. Sabe, meus irmãos, que situação difícil? Ela me traiu, ela adulterou. A lei dizia que um homem casado, e se a mulher adulterasse, ela seria apedrejada. Então, José poderia muito bem, meus irmãos, naquele momento,
apedrejar e mandar as pessoas apedrejar Maria até a morte. Que lei dura, que lei difícil. Era assim. Mas aqui diz que ele era um homem justo, e não querendo difamá-la e denunciá-la, ele resolveu abandonar Maria em segredo. Mas vamos lá, mas o que foi que aconteceu na verdade? Maria adulterou? Agora Maria estava grávida? Grávida de quem? Aqui é que é a questão. Como vocês já sabem, o primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, a partir do versículo 26, ali acontece um fato extraordinário. Estava ali Maria e de repente aparece um anjo chamado Gabriel, que vem do céu para dizer para Maria que ela seria a mãe de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Aquele, o Messias que o povo esperava. Era através dela que ele iria vir ao mundo. Ali diz que Maria ficou assim intrigada no momento. Primeiro que uma criatura do céu aparece para ela. E segundo dizendo que ela seria a mãe do Salvador. Aí ela disse, mas como vai acontecer isso se eu não conheço homem nenhum? Aí dá para entender agora. Ela estava prometida em casamento, ou melhor, ela já era casada segundo a lei judaica, mas ela ainda não tinha coabitado, não tinha se relacionado com José. Então ela disse, então como é que eu vou ser? Eu não conheço homem nenhum. Aí o anjo disse, não tem problema, fique tranquila, que o Espírito Santo virá sobre você, e quando o Espírito Santo vier sobre você, você vai conceber o Filho de Deus no seu ventre. E aí Maria, naquele momento, entendeu o que o anjo estava dizendo, mas no fundo, sem entender plenamente, mas eis aqui a serva do Senhor. E aí o anjo foi e Maria ficou grávida. Nesta de Maria ficar grávida, o anjo tinha dito para ela que a sua prima Isabel já estava no 6º mês. Então, a Virgem Maria, ela vai ao encontro de Isabel. E lá ela fica 3 meses com Isabel. E notem o que eu acabei de dizer agora, eu não falei simplesmente o nome Maria, eu disse a Virgem Maria, porque esse ato de ela conceber Jesus no ventre dela, ela continuou virgem antes do parto, ela concebe, ela continua virgem, no parto ela continua virgem, e depois do parto ela continua virgem. Então ela vai para a casa de Isabel, fica 3 meses lá com Isabel, porque Isabel estava no seu 6º mês. Quando Isabel gera, ou melhor, quando Isabel dá à luz a João, ela volta. E quando ela volta para Nazaré, depois de 3 meses, meus irmãos, sem se encontrar com José, quando a vê, ela está de barriga, ela está com aquela barriga grande. Então José entrou em crise, me traiu. Vocês estão entendendo o drama da situação? Porque ela, quando ela foi, por um desígnio de Deus, ela não contou a José o que havia acontecido. Então José, que, falando aqui com as minhas palavras, humanamente, ele deveria saber do acontecido, mas ele não aconteceu. Mas ele não soube, por desígnio de Deus, ele não soube. Maria não contou. Agora, quando Maria vem, lá, então, a cabeça dele está aqui. Maria estava
o quê? Grávida, e havia traído, porque até então, meus irmãos, nenhum ser humano havia concebido no seu ventre, ou melhor, nenhuma mulher, para ficar mais específico, né? Nenhuma mulher até então havia concebido no seu ventre um ser sem o auxílio de um homem. Até então isso não tinha acontecido. Para uma mulher conceber, precisa de um homem. E ela não aconteceu isso com Nossa Senhora. Então, é óbvio que na sua humanidade, José, não sabendo disso, ele iria achar que Maria havia traído. Não vamos ficar colocando panos aí quentes, dizendo, José, não sei o quê, mas José... Não, José realmente, ele olhou para Nossa Senhora e viu que estava coisa errada. Ele não havia tido nada com ela. E agora ela está grávida. Vocês estão entendendo? Estou falando isso só para vocês entenderem o drama. E aqui vai dizer o quê? Que ele, porque ele era justo e não querendo difamá-la, e ele não queria denunciá-la, o que foi que ele fez? Ele deixou ela de lado e foi embora. Deixou ela de lado, foi embora, abandonou. Você me traiu. Mas graças a Deus, porque Deus é Deus, na hora que ele vai dormir, aí ele entra naquele sono profundo, aí o anjo aparece em sonho e diz, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez como o anjo do Senhor havia mandado. Graças a Deus. Agora ele entendeu tudo. Agora ele assume a sua esposa. Agora ele assume, diante de toda uma situação, que aquele casamento poderia ter acabado. Agora ele entendeu tudo. Ele exerce agora a sua função de esposo e a função de pai. O guardião da casa de Nazaré. E a igreja depois traz que ele é o guardião da igreja católica, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos também uma coisa importante que nós devemos falar. José era um homem silencioso, e em nenhum momento aqui no Evangelho mostra uma palavra sequer de José. Mostra-se os atos de José. José era um homem de Deus, ele guardava as coisas no coração. Aqui eu quero me voltar para você que é esposo. Você que é esposo e está me ouvindo agora. Você tem sido fiel à sua esposa? Você tem exercido a sua função de cuidar da sua esposa, porque a mulher precisa do cuidado do seu esposo. Você tem cuidado da sua esposa e dos seus filhos? Você tem cuidado? Você, como esposo, você tem exercido a sua autoridade na sua casa? Você tem ensinado os seus filhos e levado eles a Deus, ensinando a eles as coisas de Deus? Ou melhor, você tem ensinado aos seus filhos as coisas de Deus? Você tem ensinado os seus filhos e mostrado para eles o que é a honestidade? E por você ter sido honesto, você é carinhoso com a sua esposa?
Eu estou falando para o esposo, porque hoje a igreja está comemorando São José, o esposo de Maria. E depois de toda essa situação que eu acabei de narrar, que o Evangelho mostra, José, ele exerceu bem a sua função de esposo. Ele tinha uma profissão, ele era aquele que provia as necessidades da família de Nazaré. Ele tinha uma profissão, ele era carpinteiro. Ou você, esposo, é do tipo daquele que vive em casa sem fazer nada. E é a sua esposa que está provendo as necessidades. Aqui eu não estou falando daquele esposo que perdeu o emprego, está até triste por causa disso, está tentando, está lutando, mas não está conseguindo o emprego. Graças a Deus, lute, peça a São José que você possa arrumar esse emprego. Mas eu estou falando para aquele esposo que, me desculpe a palavra, é um preguiçoso, vive dentro de casa e não faz nada, é um preguiçoso. Você está entendendo? Você é do tipo casca grossa com a sua esposa, grita dentro de casa. E José era um homem de Deus. Você que é esposo, você é um homem de Deus, você é um homem justo, como aqui está dizendo que José era um homem justo. Hoje, os homens casados, nesta solenidade de São José, precisa olhar para São José e colocá-lo como modelo para a sua vida. Você, rapaz que pretende casar, olhe para São José e veja o modelo, como deve ser um esposo e como deve ser um pai, que exerce a sua função. Uma função que ele precisa entender que não é simplesmente ser esposo, não é simplesmente ser pai. É ser pai porque representa o Pai do céu. É esposo porque representa Jesus como o esposo, porque Jesus é o esposo da igreja, que somos nós. Então, o homem de Deus, o homem que reza, o homem prudente, que sabe, diante das situações vividas, com muita prudência e com muita sabedoria, saber cuidar da sua esposa e saber cuidar dos seus filhos. Não esse tipo de esposo que pega o dinheiro do seu salário para gastar em bebida, para gastar em mulheres, aí entra o adultério. Meu Deus, que coisa difícil quando se encontra um pai de família, o pai e o esposo, que só pensa em si, só pensa em si. Gasta o dinheiro em drogas, gasta o dinheiro com os amigos, mas não provê as necessidades da família. É preciso olhar para São José e ver em São José esse homem que soube exercer bem, eu repito, o seu papel de esposo e o seu papel de pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu dei essa paradinha para você observar. E aqui eu quero falar para os filhos. Se o seu pai não está exercendo bem a função dele de pai, reze pelo seu pai. Reze.
Se você já tem uma idade que já dá para conversar com ele, converse com ele. Mas nunca desrespeite o seu pai. Tudo com respeito. E você, esposa, se o seu esposo, não exerce a função de esposo, reze por ele. Procure conversar também. Se não tem como conversar, porque já não estão conseguindo mais, procure um bom sacerdote para que vocês possam conversar junto e ele poder ajudar vocês na função. Não se separem. Hoje está sendo muito fácil o esposo largar sua esposa, ou o contrário também, a esposa largar o esposo. Lembre-se daquilo que você prometeu no dia do matrimônio, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida. Não se esqueça disso de maneira nenhuma. Seja fiel, e fiel até a morte. Que no dia de São José, esposo de Maria, os esposos possam ter José como modelo para exercer bem a sua função. E desça sobre você que é esposo, pela intercessão hoje de São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e rezemos hoje pelos esposos.